você que está assistindo a gente aqui no canal do site O Livre. Eu estou aqui com um convidado que é para lá de especial. Talvez você não reconheça o rosto dele, mas você certamente sabe quem é a família dele. Isso tem um porquê. A atriz-avó dele está nos livros de história. Sabe quem é ela? Ela mesma, a Princesa Isabel, que acabou com a escravatura aqui no Brasil. Ele, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, é da família real portuguesa, agora brasileira, né, Luiz Felipe? E ele está aqui em Cuiabá por uma razão interessante. Ele veio lançar o livro dele, como é que é o nome? Porque o Brasil é um país atrasado. Exatamente, então ele vai bater um papo com a gente sobre as visões dele do Brasil, as visões dele de mundo e conversar um pouco também para aquele quadro que você já conhece, os 5 perguntas para. Mas obviamente com um convidado desses a gente tem que ter um pouco mais de perguntas do que apenas 5. Mas vamos começar. Luiz Felipe, obrigado por estar aqui com a gente. Já está me recebendo. É sua primeira vez em Cuiabá? Primeira vez no Mato Grosso, estou muito feliz de estar aqui. E aí, o que achou da cidade? É quente, é bonita, é grande, então acho isso positivo. Acho que o brasileiro não conhece as cidades que tem. E nessa peregrinação de lançamento de livro, conheci várias cidades aqui do Brasil que são alternativas a todos esses brasileiros que se encontram em uma cidade ou outra e se dizem descontentes, que não querem mais ficar no Brasil. Eu sou o primeiro a dizer, olha, vamos conhecer o Brasil antes, pensar, porque tem várias opções bacanas aqui no Brasil e Cuiabá, sem dúvida, é uma delas. Uma coisa, você tem posições políticas muito claras, você pode dar uma visão um pouco como você vê o Brasil resumidamente hoje e qual que na sua visão de mundo é a saída para o país? Olha, no momento atual nós temos aí uma crise política muito grande. A parte econômica, essa está recuperando devagar, mas mesmo que recupere em sua plenitude, ela vai estar a risco da evolução política do Brasil. A evolução política, infelizmente, vai demorar mais do que a evolução econômica. E o que eu temo é que a evolução econômica desmobilize parte da sociedade que quer fazer as mudanças políticas. E as mudanças políticas, que precisamos aproveitar esse momento, elas são para perenizar a estabilidade política que nós não temos. Temos que criar uma organização que nos dê mais estabilidade política e que isso seja mais perene e mesmo mutável de governo a governo. O que eu estou chegando aqui a dizer é o seguinte, é que não adianta votar agora para presidente da República e esperar que esse presidente vai fazer grandes alterações e vai conseguir estabilizar para sempre o nosso sistema. Não, o nosso problema é um problema constitucional. Se não houver uma grande onda criada pela sociedade, por agentes políticos, por também um poder executivo e vários do legislativo, Senado e Câmara, para fazer uma nova Constituição, nós vamos ter os mesmos erros que nos jogaram nessa crise política, sendo ressuscitados a períodos cada vez menores. Então, tivemos aí uma crise logo no início dessa nova Constituição, em 91, 2, com Collor de Mello, e depois tivemos aí agora com a questão da Dilma Rousseff, 2 impeachments, isso num período de 30 anos, fora planos nacionais de estabilização e, claro, tudo isso voltado a um problema central, que é muito poder na mão dos burocratas, dos políticos, muitos planos nacionais querendo resolver tudo. Isso é impossível, não podemos entregar esse poder todo aos nossos representantes. Temos que a sociedade ter capacidade de fazer isso mais pela própria sociedade e localmente. Na sua visão, se tem uma evidência que a República Brasileira, de alguma forma, falhou? Você acredita nisso? Sempre falhou, ela nasceu falha, né? Você já tinha independência de poder, a legitimidade estava toda no que vinha antes da República, que era o Brasil Império. Então você tinha separação de poderes, independência de poderes, você tinha voto, você tinha um Estado de Direito estável, inflação baixa, reservas, uma marinha mercante pujante, respeitabilidade. E o que acontece logo na sequência, com o início da República, perdeu-se tudo isso. E qual foi a troca? Uma troca pior ainda. Perdemos até um quarto poder, que era o poder moderador, deixamos de ter o quarto poder, que estabilizaria o sistema, e com a mesma elite política que estava no final do Brasil Império, ocupou o início do Brasil República. E com essa mesma elite, o sistema entrou em derrocada. Teve inflação, guerra civil, estados de sítio, fechamento de congresso.
golpes de Estado. Então, é só uma questão de organização, não é uma questão de social ou intrínseca, mal do brasileiro, intrinsecamente ruim do brasileiro. Exatamente nessa transição nós vemos como uma organização diferente traz resultados diferentes com as mesmas pessoas. Então é exatamente isso que a gente tenta aludir aqui. Eu acho que temos uma monarquia seria uma solução. A monarquia seria uma solução. O que é mais importante para todos entenderem é que o que é mais rigoroso de se postular aqui é a organização de Estado que está por trás do rótulo. A monarquia é um rótulo de um sistema que dá certo. Por quê? É um Estado de direito com o poder de chefia de Estado independente, o poder executivo independente dos demais poderes, tem separação de poderes, fragmentação de poderes, freios e contrapesos. É isso que uma monarquia no Estado de direito parlamentarista representa. É você ter separação do poder executivo, a descentralização das tomadas de decisões que hoje estão todas em Brasília para que sejam feitas pelos municípios, você ter mais soberania popular, ou seja, a capacidade do indivíduo, das famílias, conseguirem votar fora do poder, burocratas e representantes eleitos, ou seja, recall de mandatos, ter voto distrital, distritalizando o Brasil em termos da sua capacidade de organização. Isso enfraqueceria, o voto distrital não enfraqueceria os votos por bandeira, ou seja, alguém que defende determinadas causas? Sim, absolutamente. E temos que enfraquecer as bandeiras. Sim, temos que enfraquecer as causas. Não existem causas nacionais. Causas nacionais nada mais são do que problemas locais que o local não tem capacidade de resolver. Aí vira um problema nacional, aí cria um plano nacional. E claro que nenhum plano nacional dá certo. Começou com a Fome Zero, depois veio o plano previdenciário, Sistema Único de Saúde. Tudo isso não dá certo, tem derrocado, tem quebra, tem ajustes, é tudo medíocre. Você não tem a capacidade de entregar a minúcia do ajuste local do ponto de vista central. Isso não existe nenhuma organização que seja política, que seja de empresa. Nenhuma empresa que é de sucesso age centralmente, controlando centralmente, planejando centralmente. Cada unidade de negócio trabalha independente, com o seu lucros e perdas separados. A mesma coisa com a questão da coisa pública. Quanto mais você separar e dar responsabilidade e autonomia local, isso tende a dar mais certo. E claro, com muita transparência local. Perfeito. Se você pudesse dar um recado para o público cuiabano, o público mato-grossense, o que você gostaria de falar para eles? Bom, eu acho que, primeiro, Cuiabá e Mato Grosso, vocês são essenciais para a construção do Brasil. Aqui é o pulmão, é o sangue do Brasil. Entendo que o que vocês estão fazendo aqui pela economia do Brasil é extremamente importante. Se não fosse o agronegócio, o Brasil não teria as opções que tem hoje, não seria o país que é hoje. Portanto, vamos manter isso, vamos entender que isso é a base, mas vamos entender também que temos aí todo um outro aspecto da economia que precisamos desenvolver. A área industrial, precisamos ter uma segunda revolução industrial, precisamos ter uma revolução de serviços, e isso pode acontecer também em Cuiabá. Cuiabá é bem diversa e tem capacidade de absorver isso tudo e pode até liderar esse processo. Então, vocês são muito importantes, muito caros aí para todos os brasileiros, para todo o Brasil e os brasileiros. Luiz Felipe de Oliveira Bragança, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você por acompanhar a gente. Nunca se esqueça, siga o livre, esteja com a gente sempre.